Sabe aquelas palavrinhas bem pequenas que a gente usa o tempo todo? Muitas vezes, são elas que fazem a maior diferença na qualidade de um texto. Hoje, a gente vai falar sobre os elementos coesivos, que são tipo uma cola secreta para deixar qualquer escrita muito, mas muito melhor. Todo mundo já passou por isso, né? Pegar um texto para ler e sentir que as ideias estão meio soltas, que uma coisa não se conecta com a outra, a leitura fica difícil, pesada, parece que está faltando alguma coisa ali para dar liga, para fazer o texto fluir. Então, dá uma olhada nesses dois exemplos. Na esquerda, a gente tem uma frase que soa um pouco repetitiva, não soa? Já na direita, a versão é bem mais fluida. A informação é basicamente a mesma, mas a experiência de leitura é outra, completamente diferente. O que será que faz essa segunda versão funcionar tão melhor? Pois é, a resposta para isso está no que a gente pode chamar de a cola do texto. É uma ferramenta superpoderosa que, quando usada do jeito certo, consegue unir todas as peças e criar um todo que faz sentido, que é fácil de entender. E essa cola tem um nome claro, são os elementos coesivos. Basicamente, são palavras e expressões que a gente escolhe a dedo para conectar as frases, as orações e até parágrafos inteiros. Eles são tipo os arquitetos da clareza, sabe? Garantem que as ideias sigam uma linha lógica, sem tropeços. Tá, mas como é que essa cola funciona na prática? Para entender melhor, vamos dar uma olhada em alguns trechos de um artigo e ver esses elementos em ação. Bom, aqui está o nosso primeiro trecho. A palavra em destaque é que, uma palavra tão pequena, tão comum no nosso dia a dia, mas que aqui tem um papel, olha, fundamental. A pergunta que fica é, o que essa palavrinha está fazendo aí? Qual é a função dela nessa frase? Esse que está se referindo a quê, exatamente? E aqui está um exemplo perfeito de coesão. O pronome que está retomando a ideia de fertilizantes solúveis e sintéticos. Assim, não precisa repetir a expressão inteira de novo. É um mecanismo que deixa o texto mais econômico e muito mais gostoso de ler. Agora, no nosso segundo trecho, a gente tem duas coisas para prestar atenção. A palavra contudo e a expressão tais alimentos. Cada um deles tem uma missão bem diferente aqui. Vamos analisar o primeiro, contudo. Que tipo de relação essa palavra está criando com o que foi dito antes no texto? Que ideia ela traz para a conversa? Pensa no contudo como se fosse uma seta, indicando uma mudança de rumo no argumento. Essa palavra está introduzindo uma ideia de oposição, de contraste com o que veio antes. É uma ponte que conecta duas ideias opostas de um jeito bem claro. Certo. Agora vamos para a segunda parte que a gente destacou, a expressão tais alimentos. Afinal, que alimentos são esses? Aqui, a gente vê outra estratégia de coesão muito inteligente. Em vez de ficar repetindo a ideia gigante de alimentos produzidos com base nessa abordagem, que já tinha aparecido antes, o texto usa um atalho, tais alimentos. É um jeito super eficiente e elegante de se referir a algo que já foi dito. Bom, a gente já viu como esses elementos funcionam na prática, mas, no final das contas, por que é tão importante dominar o uso da coesão para se comunicar bem? A questão principal é essa. Usar bem os elementos coesivos vai muito além de uma simples regra de gramática. É uma questão de clareza. Isso permite evitar repetições que cansam, conectar as ideias de um jeito lógico e retomar informações sem ser repetitivo. O resultado? Um texto mais organizado, mais profissional e, o mais importante, muito mais fácil de entender. Agora que esse segredo da cola textual foi revelado, fica aí uma reflexão. Da próxima vez, ao ler ou escrever, que tipo de elemento coesivo pode ser usado para deixar o texto mais forte, mais amarradinho? Vale a pena pensar nisso para garantir que a mensagem chegue com o máximo de clareza e de impacto.